Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo e bem-vinda a este episódio do podcast Papo de Psiquiatra. E a gente está sempre atrás de novos temas, de temas que a gente não falou. E ainda que a gente tenha falado muito sobre vários, digamos, transtornos mentais e suas características, a gente também acabou ao longo do tempo falando de construtos relevantes para a saúde mental, conceitos que são importantes. E sem dúvida alguma, impulsividade é um construto muitíssimo importante, né, aqui para a saúde mental. E é curioso como, digamos assim, quando alguém fala, é um termo inclusive que as pessoas que não são profissionais de saúde conhecem. Se a gente for pegar, por exemplo, a gente tem episódios sobre mentalização. As pessoas vão ter dificuldade de descrever mentalização, né? Não é só pensar, tem um conceito. Mas impulsividade é uma palavra que, digamos assim, está na boca do povo. Por outro lado, curiosamente, na literatura, não é um conceito tão facilmente definível. Isso tem uma razão que vai ficar muito clara aqui nesse episódio, né? A gente poderia talvez fazer uma definição muito simples, que é a capacidade de inibir um estímulo dominante. O que seria isso? Seria uma capacidade de inibir um desejo, uma propensão que surge internamente, em prol de um estímulo que não é um estímulo dominante, algo que não é aquilo que o indivíduo deseja naquele momento. Quer dizer, a capacidade de controlar isso seria controle de impulsos, em geral em prol de algo que tem um benefício posterior, um ganho posterior mais para frente, em contraste com um ganho, um prazer, algo aprazível a curto prazo. Enquanto impulsividade seria o contrário, seria a propensão a ceder a esse impulso. Agora, essa definição ela é abstrata, ela vai incluir dentro da sua descrição fenômenos bastante diferentes entre si. Isso tem uma consequência de um conceito que é muito heterogêneo. E isso dificulta, a ciência ela precisa de conceitos mais homogêneos. E é para destrinchar isso que eu estou aqui com os meus queridos amigos Marcelo e Marcos. Eu sou o Pedro, a gente está aqui para falar sobre impulsividade hoje para vocês. Pois é, Pedro, é sempre muito bom estar aqui com vocês. Então, que nem você falou, né? Impulsividade. Impulsividade é algo que as pessoas falam no dia a dia e a gente sabe o quão prejudicial pode ser pessoas com uma elevada impulsividade. Que nem você disse, né? Se a gente fosse tentar sintetizar, é um conjunto de características de personalidade relacionadas com uma certa pressa, por assim dizer, para a ação, no sentido de você fazer ações sem muito antes refletir sobre isso, e uma dificuldade de autorregulação, de você conseguir inibir suas respostas em determinados momentos, inclusive tem a ver também com regulação das suas emoções em alguns momentos, para você não agir, por exemplo, de cabeça quente, como as pessoas costumam falar. Bom, e enquanto a gente preparava o conteúdo desse podcast, né, a gente estava discutindo sobre alguns construtos, como o Pedro falou, que ajudam a organizar isso. Um deles que divide a impulsividade baseado no modelo dos 5 fatores, do qual o Pedro, né, um mega especialista, e seria, por exemplo, os conceitos como a urgência negativa. Por exemplo, tem pessoas que têm uma tendência a agir de forma impulsiva quando estão experienciando emoções negativas. Então, às vezes, uma pessoa sobre uma frustração com algo que não conseguiu, uma irritação quando alguma pessoa deixou ela ou ele desconfortável, a pessoa vai agir impulsivamente. Em geral, isso é uma das coisas que podem tornar alguém ser visto como explosivo, como você lá dar uma patada nas outras pessoas, por exemplo, falar sem pensar, coisas que fazem com que você se ferre, né? Usando português bem claro em várias situações. E a gente vai falar um pouco desses conceitos. Esse, por exemplo, é de urgência negativa. Tem outros também, como falta de premeditação, não conseguir agir sem refletir antes, falta de perseverança, que prejudica bastante nos estudos e na parte profissional de você conseguir pegar uma tarefa e continuar ela até o fim. E
busca também por sensações, né? Que tem a ver, inclusive, com transtorno por uso de substâncias, que a gente já falou em diversos episódios aqui. A pessoa que ela procura sempre um high, por assim dizer, seja sexualmente, seja por substância, seja por coisas às vezes radicais, e coloca inclusive às vezes a segurança, a vida dela e dos outros em risco. Enfim, isso é um pouco do que a gente vai falar hoje. É interessante lembrar, né, que quando a gente está falando de impulsividade, como traço de temperamento ou até de personalidade, a gente vai estar falando de pessoas que têm uma tendência, né, a ter esse tipo de comportamento. É claro que todos nós podemos agir de maneira impulsiva de vez em quando, mesmo não tendo um traço de impulsividade muito elevado, né? Quer dizer, quem nunca, talvez num momento de raiva, não falou algo e que talvez não tenha pensado no impacto do outro, algo que talvez não tenha sido tão efetivo, e que daí depois, quando você está com a cabeça mais fria, você vai lá e pede desculpa, enfim. E foi algo, vamos dizer, fora da curva. Né? Quer dizer, não é uma pessoa que tem uma tendência de fazer isso sempre. Então todo mundo pode ter um comportamento impulsivo de vez em quando. Né? Mas algumas pessoas, elas vão ter esse traço, ou talvez essas subfacetas que o Marcelo mencionou, de maneira mais elevada, de maneira mais exacerbada do que os outros. E isso a gente observa ao longo do desenvolvimento e ao longo do tempo, quer dizer, é algo constante. É alguém que constantemente age de maneira impensada quando está sob o efeito de emoções negativas, raiva, tristeza, vergonha e assim por diante. Né? Então é interessante lembrar, é importante lembrar desse conceito de traço de personalidade. E quando a gente está falando de impulsividade, então a gente está falando isso que o Pedro e o Marcelo, né, comentaram, quer dizer, essa tendência de agir de forma impensada, sem conseguir atrasar nessa gratificação imediata. Tem relação com essa questão de autocontrole e com uma desregulação comportamental. Então imagina que alguém que tem algumas dessas características, essa pessoa vai apresentar muitos problemas. A gente sabe como o autocontrole pode ser importante atualmente. Né? Então, para você manter um trabalho, para você estudar, para você conseguir sentar numa sala de aula, prestar atenção no que o professor está falando, e, vamos dizer, você precisa certamente inibir alguns impulsos que você tem. Quer dizer, todos nós temos impulsos e que de alguma maneira estão dentro da gente, mas a gente precisa de alguma maneira retardar isso, de alguma maneira inibir isso. Então, quem tem esses traços de maneira elevada vai ter dificuldade, e daí isso acaba causando problemas. Eventualmente, esses problemas podem, vamos dizer, se organizar em torno de um transtorno mental, né? Não necessariamente, mas em torno de um transtorno mental. Então, a gente já falou aqui de inúmeros transtornos mentais, então como, por exemplo, transtorno de personalidade borderline. Existe uma tendência bastante evidente em agir em emoções negativas. Ou, eventualmente, até TDAH, que pode ter uma dificuldade com perseverança, que o Marcelo comentou, e também talvez uma tendência a agir sobre emoções positivas. Uso de substância, talvez tenha essa busca por sensação maior, né? O transtorno bipolar, agir sobre emoção positiva, e até, vamos dizer, autolesão não suicida, por exemplo, né? Quer dizer, a pessoa ela vai ter uma dificuldade de regular a própria emoção negativa e vai acabar, eventualmente, se autolesionando, e assim por diante, e até, eventualmente, comportamento suicida. A gente sabe que a impulsividade pode ser um fator de risco para isso. Então, quer dizer, é interessante estudar isso porque é útil e que isso vai certamente, informar o nosso entendimento sobre as pessoas de maneira geral, sobre alguns transtornos e também sobre tratamento. Ou seja, tem o que o Marcos está falando, ele descreveu a impulsividade em todas essas facetas e descreveu os diferentes correlatos delas. Porque todos esses exemplos são pessoas impulsivas, mas são pessoas muito diferentes. A saúde mental, para a gente compreender de maneira apropriada o que acontece na saúde mental das pessoas, a gente precisa separar os conceitos de maneira homogênea. Então, sim, quando você vê pacientes com personalidade borderline, tem uma urgência negativa muito grande. Por quê? Porque a personalidade borderline envolve descontrole do comportamento e envolve muita emocionalidade negativa. Desde os transtornos mentais, muitas vezes um neuroticismo amplo. E a gente está falando aqui de alguns fatores do Big Five, todos esses fatores têm episódios aqui no podcast. Então, a gente não deixa vocês na mão. Quando a gente está falando de um episódio que tem
digamos assim, a gente indica conhecimentos outros, a gente já falou disso em episódios anteriores. É que como a gente já tem mais de 140 episódios, você tem que ir lá atrás no Spotify ou escrever lá no search do YouTube e perguntar, eu sou neurótico? Será que eu sou neurótico? Escreve neurótico, vai aparecer lá um episódio sobre neuroticismo, né? Eu sou amável, eu sou consciente. Você vai encontrar episódios sobre o tema, né? Porque essa propensão, o neuroticismo, essa propensão a sentir emoções negativas, raiva, tristeza, medo, vergonha, enfim, ansiedades, e o paciente agir de acordo com isso, né? Então, quer dizer, o paciente, quando está sob fortes emoções, troca os pés pelas mãos. E o descontrole comportamental, muitas vezes, de um paciente que tem personalidade borderline vai trazer comportamentos que são ruins para a própria pessoa. Né? A gente tem um episódio sobre TDAH bem interessante, que a gente pegou um artigo muito legal, a gente raramente faz episódio sobre artigo, mas esse mereceu, em que tem 3 tipos ali de TDAH, né? Tipo não é bem a palavra, mas 3 clusters, talvez, grupos, enfim. E que não é a divisão do DSM de desatento, hiperativo, impulsivo e combinado, né? É uma divisão que, inclusive, se baseia no temperamento, né? E um desses tipos é o indivíduo mais extrovertido, que tem mais urgência positiva. E a gente vê muitos pacientes com TDAH que tem uma dificuldade global de autocontrole, trocando os pés pelas mãos, falando aqui em português, claro, quando estão muito felizes. Quer dizer, as pessoas também às vezes tomam decisões ruins para ela sob felicidade. Coisa, pô, tudo bem, era legal celebrar, mas podia ter sido um pouco menos. Algo que também acontece com transtorno bipolar. Não à toa, é justamente esse paciente com TDAH que a gente fica pensando, puxa vida, será que esse paciente não é bipolar? Será que esse paciente às vezes tem os 2 diagnósticos? Por que não? Né? Mas tem um paciente lá com TDAH, como de forma a gente descreveu, que ele tem um neuroticismo muito elevado, é um paciente que muitas vezes tem desregulação emocional, raiva, que às vezes na infância teve um TDAH junto com um TOD, um transtorno de oposição e desafio. Agora, tem muitos pacientes com TDAH que têm uma grande dificuldade de persistência, de planejamento, que vai entrar nessas facetas que o Marcos, que o Cross falou, de falta de premeditação e de falta de perseverança, né? Essas facetas, elas são apresentações mal adaptativas de baixa conscienciosidade, que é um fator do Big Five muito relacionado à persistência, realização, concentração, disciplina, ordem, né? E, por exemplo, as pessoas muito conscienciosas, elas persistem no trabalho a despeito de sofrimento, adversidade, obstáculo. Quer dizer, o cara trabalha mesmo que tá chovendo canivete, né? Então, isso é uma maneira da gente compreender impulsividade. Todas essas diferentes apresentações passam aí pela pessoa ter dificuldade de suprimir o impulso. O impulso de fazer uma coisa numa emoção negativa, um sofrimento, deixar de fazer uma coisa quando tem uma emoção positiva, de não planejar as coisas, deixar tudo para a última hora, de não persistir diante de adversidade. E no outro que o Marcos falou também, do paciente dele abrir mão daquele prazer excitante, hedônico, né? De conseguir, digamos assim, procrastinar essa gratificação, né? Que muitas vezes está relacionado à extroversão, muitas vezes está relacionado à baixa conscienciosidade, mas em inglês tem um nome muito interessante, ou thrill seeking ou sensation seeking, né? Busca por excitação, busca por sensação, aquela pessoa que está sempre querendo sentir uma coisa nova, uma coisa arriscada, não muito cautelosa e segura, né? Pois é, Pedro, exatamente. E que nem vocês falaram, uma coisa que a gente pode pensar é que, bom, primeiro, isso tem várias implicações quando a gente está tratando esses pacientes, mas eu estou falando um pouco antes das implicações, alguém pode se perguntar, bom, por que que as pessoas podem desenvolver uma alta impulsividade, né? Porque já que isso é um problema, a gente pode pensar também nos porquês que isso pode acontecer. Então, assim, o que a gente sabe pelas pesquisas? Que algumas coisas, elas têm um caráter inato, no sentido de que desde o nascimento, por assim dizer, tem um componente biológico genético também. Por exemplo, a gente sabe que alguns familiares, se você tem mais familiares com impulsividade, aumenta a sua chance de também ter impulsividade. E além disso, por exemplo, até algumas coisas do funcionamento cerebral. A gente observa nesses pacientes algumas alterações que ainda estão
sob pesquisa atualmente, mas, por exemplo, áreas cerebrais ligadas ao processamento emocional, como o sistema límbico, incluindo a amígdala, estão superativadas e não tão bem controladas por regiões cerebrais que são responsáveis por o controle dos impulsos e você agir de maneira mais premeditada, mais planejando, como uma região chamada córtex orbitofrontal, por exemplo. Então, tem alterações que a gente percebe do funcionamento dessas regiões. Agora, além disso, imagina que alguém já tem, desde o nascimento, uma reatividade temperamental maior às coisas, emocional, e uma dificuldade de controlar as emoções. Além disso, isso pode ser também moldado pelo ambiente, porque, por exemplo, durante a parentagem ou durante a infância, às vezes uma criança que ela é mais reativa, e óbvio que isso vai gerar, de certa forma, um desafio um pouco maior para os pais. Se a criança, ela, por exemplo, de certa forma, promove nos outros, ela é muito reativa e os outros podem ficar, de certa forma, mais assim, sobressaltados com a reação da criança, o adulto ele pode engajar em comportamentos de tentar controlar mais. E às vezes isso, de certa forma, pode ser um tiro, dependendo de como isso é feito, claro, pode sair pela culatra no seguinte sentido, de que às vezes você inadvertidamente até reforça o comportamento da criança, porque a criança às vezes, de forma impulsiva, demandar as coisas, acaba recebendo também uma certa atenção nesse sentido controlador da coisa que, dependendo de como for aplicado, pode até reforçar esse comportamento da criança. Então, quer dizer, tem uma série de coisas que podem acontecer no desenvolvimento que até amplificam isso. A gente sabe que durante a adolescência tem um período de volatilidade emocional mais alto, e daí uma criança pode sofrer uma série de consequências adversas dessa impulsividade durante a adolescência, adolescente, que podem também moldar o futuro dela, envolvendo inclusive situações, se expor mais a situações que infelizmente pode se culminar em questões traumáticas, sabe, que pode ter associação a bullying, associação ao uso de substâncias, e tudo isso pode complicar mais ainda com problemas secundários que isso ocorre. Então, assim, desde a formação cerebral até tudo o que acontece no ambiente da adolescência, isso pode culminar em problemas que a gente acaba tratando na idade adulta. Vale a pena fazer só um parênteses aqui, que é assim, tudo tem que ser um balanço, né, gente? Ou seja, também há pessoas no extremo oposto, com uma altíssima conscienciosidade, que, na verdade, uma meticulosidade exacerbada, que vão pensar, ultra pensar sobre abrir a geladeira e qual o refrigerante que vai escolher para servir para os convidados, e não vai conseguir também dar cabo de tomar decisões de maneira mais ágil. Então tem todos esses opostos, a gente tem que pensar isso num contexto também. Interessante isso que o Marcelo falou, porque, bom, a gente tem falado aqui dos problemas relacionados à impulsividade, mas a gente sabe que alguns traços, né, relacionados ao controle excessivo, perfeccionismo, e que a gente vai falar em um próximo episódio sobre perfeccionismo, podem ser mal adaptativos e causar muitos problemas, né? Então é importante lembrar isso. Agora sim, até estendendo um pouco mais o que o Marcelo está falando, nessa questão do desenvolvimento, né, a gente sabe que classicamente a psiquiatria ela dividiu a personalidade, né, entre temperamento e caráter. E tem, vamos dizer, esse componente da personalidade, que é um componente de temperamento, que tem um componente mais forte, biológico, né? Então a gente pode ver na mesma família, né, pessoas mais impulsivas, ou na mesma família, pessoas mais super controladas, né? Há uma certa controvérsia, algumas pessoas acham que não tem tanta diferença entre temperamento e personalidade, mas enfim. Então temperamentos seriam essas características da personalidade mais determinadas do ponto de vista biológico. E no desenvolvimento existem traços que a gente observa em crianças muito pequenas, que podem ser inclusive preditivos já de menor autocontrole. Então um traço que é interessante a gente falar aqui, a gente falou em outros episódios, é um traço que em inglês é forceful control, ou controle com esforço, que é essa capacidade de você direcionar a atenção, inibir impulso, e de alguma forma inibir esse impulso dominante, que é para você, eventualmente para você ir procurar um amigo, para você de alguma maneira fazer algo, vamos dizer, que está relacionado às emoções positivas ou negativas, mas você precisa fazer outra coisa naquele momento. Então você de alguma maneira direciona o seu comportamento para algum outro objetivo. Esse traço de temperamento é observado em crianças muito pequenas, e ele está associado a menor taxa de transtornos mentais. Isso está associado à regulação emocional, porque se a gente age em qualquer emoção negativa,
é muito difícil a gente aprender o processamento emocional também. Você parar, pensar, identificar, descrever o que você está sentindo, né? Então, essa etapa, de alguma maneira, assim, que você olha para dentro, né, do seu mundo subjetivo, é importante para você aprender essa linguagem emocional e processar melhor as emoções, né? Então, esses traços que a gente está falando de impulsividade, a gente consegue, então, eventualmente observar em crianças, e talvez uma das ideias da psiquiatria é, como que a gente vai conseguir, de alguma maneira, fazer intervenções precoces, para que essas crianças mais vulneráveis à impulsividade, e que daí podem ser mais vulneráveis ao uso de substância, a eventualmente TDAH, ou até outros tipos de problema, o que a gente pode fazer para fomentar esse controle com esforço? Né? Isso talvez seja algo muito incipiente, né, os estudos, quer dizer, mas tem algumas evidências mostrando sim que estudos direcionados ao desenvolvimento de controle com esforço podem sim estar associados a uma melhora nesse parâmetro, né? Então tem estudos de parentagem, né, que o pai e a mãe brincam com o filho, que tem essa atenção em conjunto, né, de 1-2 horas por dia, isso já pode eventualmente estar associado a um melhor controle com esforço. Alguns especialistas, eles acham também que a interação social com os pares pode também fomentar isso, por isso que é importante, né, essa parte da socialização, mesmo com crianças pequenas, né, porque daí você aprende por modelagem, por exemplo. Então parece que tem correlatos do desenvolvimento, que daí que é importante a gente pensar em psiquiatria, porque quanto mais precocemente a gente intervir ou até prevenir problemas, melhor. Então esse é um capítulo em psiquiatria que é muito importante, porque a gente sabe que depois que alguns transtornos se desenvolvem e se cronificam, eles realmente ficam mais difíceis de serem tratados. Então se a gente conseguir prevenir ou intervir precocemente, costuma ser mais efetivo e melhor. Ou seja, todos esses correlatos que a gente está descrevendo, por mais que eles possam ter expressões típicas da vida adulta ou do adolescente, eles são rastreáveis na infância e adolescência, né? Então, emocionalidade negativa é uma coisa evidente em crianças, tem a ver com neuroticismo. Então, quer dizer, a maneira como o temperamento culmina com a personalidade. Forteful control, esse controle esforçado, é o substrato de conscienciosidade posteriormente. Então, todas essas maneiras que a gente entende é que a gente tem que fazer uma transferência dos exemplos que a gente descreve na vida adulta para a infância, né? Mas eles estão lá, eles são rastreáveis, né? E a gente vai perceber, e aí a questão dos pais, e puxa, a gente tem uns episódios que a gente conversou recentemente com a Jaque Juste e com a Anne Brito, são psiquiatras da infância e adolescência, sobre parentalidade, sobre como é que tomar cuidado com uma série de questões contemporâneas relacionadas à impulsividade, como o uso de redes sociais. Tem tudo a ver com o assunto, né? E agora, assim, a impulsividade talvez tenha um lado bom, no sentido de que ela permite exploração, né? Acho que todo mundo intuitivamente, falando de infância, o jovem precisa aprender a explorar, ele precisa ter um apego à novidade, ele tem que gostar das coisas, ele tem que ter uma coisa, digamos, apetitiva, aberta a novas experiências, e que se ele for excessivamente cauteloso, excessivamente meticuloso, com uma aversão muito grande ao risco, ele não vai aproveitar experiências que seriam importantes para o seu próprio desenvolvimento. E isso é evidente mesmo em adultos, né, que tem uma propensão ao excesso de cautela, não tomada de risco. Isso pode comprometer de alguma maneira um florescimento, digamos assim. Pessoal, é um tema talvez complexo, ele de certa maneira integra vários episódios anteriores, então a gente convida vocês a ouvirem de novo, se já tiverem ouvido e ouvirem a primeira vez episódios anteriores sobre o tema, mas deixem as dúvidas, questionamentos. A gente pode colocar na descrição do episódio o link para a escala. Tem uma escala, né? Essa é o que a gente está falando, baseado em uma escala. E essa escala, ela tem uma tradução em português. Uma parte dela é traduzida para o português, que pode ajudar vocês a entenderem. Os profissionais que ouvem a gente a usar, para vocês perceberem como isso promove uma visão multifacetada do problema, é melhor do que você ficar com um único conceito, né? Então, abre a cabeça, se alinha à psicopatologia geral, ajuda a entender o paciente, ajuda o paciente a se entender. É isso aí. Obrigado pela audiência e atenção de vocês e até a próxima. Obrigado, pessoal. Até o próximo. Abraço. Obrigado, pessoal. Foi um prazer falar sobre esse assunto com vocês. Um abraço.